meditação de pontos, né, de comentários do blog, o livro Marido do Céu, ok? Nós vamos ler e comentar, fazer alguns comentários sobre o material específico, tá? Então vamos lá. Marido do Céu. Muito bem. A menina de 7 anos havia chegado da escola, jantado conforme sua mãe ordenou e já tinha ido para a cama. Estava esperando a hora de contar histórias para ela finalmente dormir. Ela não queria perder a história daquele dia, mas a mamãe estava demorando muito. Foi então que resolveu gritar. Mamãe, mamãe, onde a senhora está? Chamou Liliana. Dona Esperança veio correndo assustada com o grito. O que é, menina? Mamãe, eu quero dormir. Conta para mim uma história. Aqui fala sobre todo o ser vivo, o indivíduo, ele quer, ele sonha, né, com estabelecer a própria vida, construir um ambiente, um lar, uma família muito bem estruturada, como um conto de história. E não só como um conto, a vida é, né, este sonho real de lar, este sonho real de constituição de família, ele vem de Deus. Este sonho ele não pode morrer. Este sonho é aquilo que nasceu lá na menina desde criança. Eu acho que isso que o ponto inicial da história começa aqui, o dever do marido, do moço, lembrar que quando ele lida com uma moça, ele está lidando com aquele sonho de menina, né? Aquele primeiro sonho daquela menina que todas as noites sempre esperou encontrar o seu príncipe. E não há nada de mal numa moça, né, numa menina que queira encontrar um príncipe. Isso é a honra, né, em outras palavras, mas isso é a honra que ela vai tendo o coração dela inicialmente preparado para receber com muita honra aquele que vai ser o seu príncipe. Então, o rapaz, quando ele pensa em lidar com uma moça, ele tem que lembrar que ele está tocando nos sonhos dela de infância. Ele está tocando nos sonhos primários dela de pequena, né? Na parte dela realmente pura e primária,
de todo um bom desenvolvimento de um relacionamento, de encontrar o príncipe, de se dar bem com o príncipe. E por que isso é importante pensar? Porque além de ser o primeiro sonho puro, que não se deve ser destruído, decepcionado, frustrado numa moça, ainda assim, isso nunca morre, né? As primeiras querer de uma criança, de uma menina, a ter um ambiente saudável, seguro, um lugar feliz, um relacionamento que ela pode se dar bem, isso nunca vai morrer. Nunca morre isso. Ela cresce, se torna jovem, adolescente, adulta, mas ela nunca perde a vontade de sempre aquilo se dar bem, as coisas que estão ao redor dela dar certo. Porque isso está na característica dela como ser e como mulher, como humana, né? De sempre entrar num relacionamento que esteja sempre de acordo, de harmonia, em harmonia. Então esse sonho infantil da mãe, esse sonho de conto, essa história, esse abrigo, esse abraço, essa concordância, esse estar bem, né, dentro do lar, dentro de casa, ao dormir, ao descansar, esse acordo, ele nunca morre, né? E a mãe vem contar uma história para ela e conta para ela que existe a possibilidade de ter um marido do céu. Isso é muito legal para a moça, né? Pensar em Deus, aqui referido à mãe, mas Deus como aquele que pode nos dar um marido do céu. Exatamente aquilo que a gente quer, né? Por que um marido do céu? O marido do céu é aquele que quer fazer as coisas corretamente, não quer prejudicar o lar, não quer prejudicar a família, não quer ter hábitos que vai destruir a casa, que vai destruir os integrantes da casa, não quer ter hábitos que vai desgastar a mulher, a esposa. Então, essa possibilidade de ganhar um marido que seja do céu é a possibilidade de realmente encontrar as qualidades seguras num esposo, num jovem, que realmente seja seguro para ela. Então, é muito feliz da parte do coração da menina, da moça, da mulher, quando ela sabe que ela pode encontrar um marido do céu. Pode existir um marido do céu, ainda que seja difícil, mas existe. Ela pode encontrar alguém que esteja a fim de ouvir as instruções de Deus em obediência e contribuir para que um lar seja saudável, um lar seja muito bem estruturado e um lar não sofra riscos, né? Não sofra perigos, não tenha uma certa divergência e aquilo sofrer ou causar danos. Então, esse início começa com a menina sonhando e a menina tendo da mãe a confirmação que ela pode sonhar, que ela pode receber, chegar a pedir a Deus e receber o marido do céu. Quando uma moça ela entende que ela pode receber o melhor, ela espera em Deus aquilo que valorize ela. Ela não vai aceitar a destruição. Ela não vai aceitar aquilo que vai acabar deteriorando sua rotina, a sua convivência, o seu dia a dia. Então ela vai trabalhar para que as qualidades de Deus estejam observadas, encontradas e vistas dentro do relacionamento dela, né? E então por isso esse desejo do marido do céu, o desejo de realmente caracterizar pontos que são do céu na vida de um rapaz, né? Honras que são do céu na vida de um rapaz, hábitos e escolhas de cuidados que vêm do céu no coração do rapaz, porque isso vai proteger o lar, né? Proteger a família. É mais porque hoje vivemos um mundo de muita influência, tem muito engano, muita mentira, muita traição, muitas
instigâncias, muita desconfiança. Então tudo isso deve, num relacionamento com a bênção de Deus, deve ser retirado. Para ser retirado, as características têm que realmente estar no acordo de aliança com Deus, ok? Então, continuando aqui. Finalmente a carta estava em mãos. Ternurinha, a menina de cachos nas pontas dos cabelos, vinha correndo e passeando nos campos floridos e largos para colocar a carta na caixinha de correio eterno. Era um lugar onde Deus havia preparado um carteiro mensageiro que passava dos céus e vinha para a terra recolher as cartas e trazer as respostas escritas para cada um que tinha com Deus correspondência. Aqui fala sobre o lugar da correspondência de pedido, o que significa para nós o lugar da oração, né? Estar pedindo, estar orando, estar colocando alguém em oração a Deus. O dia em que Ternurinha descobriu que podia pedir a Deus qualquer coisa, qualquer sonho, pediu várias coisas para Deus, com muita felicidade, principalmente coisas de interesses do próprio Deus para ele mesmo sobre a terra. Mas então, depois resolveu pensar a respeito de um pedido especial. Resolveu pedir o maior sonho para ela. Resolveu pedir o marido do céu. Isso fala sobre a mulher que ela quer servir a Deus, quer agradar a Deus em todas as coisas e quer viver os tempos de Deus. E chega um momento que ela também quer ter um esposo. Então ela ora a Deus para que ela realmente seja abençoada nessa parte também. Okay? Se Deus pode fazer tudo, será possível que Deus pode me enviar um marido do céu? Pensava a pequena encantada com o lápis na mão sobre a mesa ao pensar em como começar a escrever. Então esse é o processo da jovem, da moça que começa a ter fé para receber um esposo, né? Ela começa a pedir a Deus, ela começa a contar a Deus que ela quer um lar, que ela quer uma família, que ela quer construir família, e ela começa a orar. E aí vai surgir alguém que ela se interessa, né? E com isso ela começa a pedir para Deus que abra os caminhos, que facilite os caminhos, que abençoe aquilo que Deus queira na vida dela, ok? Ela queria o marido do céu, mas tinha medo dos maridos da terra. Ouvia dizer que os maridos da terra desmereciam as mulheres, batiam nelas, desprezavam elas, deixando-as por último no viver. Uma coisa muito assim, acentuada, né, entre o relacionamento é a violência física dentro do lar. Acho que um dos pontos mais graves das mulheres, a atenção delas é a violência, né, no lar. E essa violência no lar, ela trata-se não só de violência física, mas do contexto de trás da violência. O que gera violência? Normalmente o que gera violência é um vício, né? Às vezes um vício de drogas, ou um vício de bebida, ou um vício de cigarro, ou um vício de desatenção, às vezes um vício de internet. Independente do que seja, aquele vício que toma conta de uma rotina da pessoa, a ponto da pessoa não conseguir fazer nada a não ser depender daquele vício. Então isso é perigoso porque o indivíduo não consegue administrar as outras áreas da vida e isso aumenta um excesso de ansiedade no vício, porque o vício parece que ele resolve a ansiedade, né? A princípio parece que ele vai consertar a ansiedade, vai dar certo. Mas depois aquele vício ele começa a aumentar a ansiedade e trazer índices de agressão. E é justamente esses índices de agressões que começam a tirar a noção do indivíduo e ele começa, né, por causa da intensidade de ansiedade, nervoso, ele começa então a bater, a desconsiderar os valores iniciais do relacionamento, a esquecer do sentimento que ele tinha pela pessoa, o bom sentimento que ele tem pela pessoa, e ele começa a bater,
né, na pessoa amada. Então, esse é um ponto muito grave, né, muito grave. E aqui um dos pontos principais, um dos primeiros, é o marido ou o jovem agressor. O jovem que, de certa forma, tem vícios. Às vezes ele não é agressor, né? O marido, o moço, o homem não é agressor, mas ele tem vícios. Ele tem alguns vícios específicos que aquilo vai, com o tempo, gerando uma agressão. E se gera agressão, isso é um perigo para dentro de um relacionamento. Então, observar se o rapaz ele não é agressor é um dos primeiros pontos da jovem. Se ele não tem vícios, se ele fuma, se ele bebe, se ele é viciado em celulares e as coisas de celulares que viciam, né? E aí já dá para entender. Então tudo isso tem que ter muito cuidado, porque isso traz uma certa desatenção dentro do lar e uma agressão física para a mulher, né? E essa agressão física, ela pode perigosamente se estender. Então, é bom observar isso já desde o começo. E quais os índices, né, de um homem que possivelmente, não é exato, mas possivelmente não seja uma pessoa com vícios, uma pessoa agressora, uma pessoa com dependências. É aquele que organiza seus horários, aquele que sabe que é uma pessoa disciplinada no trabalho, né? Pessoa que cumpre o seu trabalho, ele consegue realmente trazer indícios de não ser uma pessoa agressiva, agressora. Mas também há aqueles que trabalham, que cumprem tudo, todavia são viciados. Às vezes no álcool, às vezes em algo de internet, às vezes em drogas, às vezes em alguma substância que aquilo parece que está tudo bem, é só para controlar, mas aquilo é um perigo. Então, mesmo sendo disciplinado, é bom estar olhando muito bem, né, como que está a questão do rapaz ser agressor ou agressivo ou não. Vale para as mulheres também, porque ser humano é ser humano igual, né? Então, se ele está nervoso, dependente de álcool, dependente de algum vício e desconectado, né, com os cuidados que deve ter por si, pode se tornar uma pessoa agressiva. Há que se ter cuidado, porque esse é o primeiro ponto da mulher. A mulher, ela não pode escolher ninguém com tendência agressora, agressiva. Por quê? Porque ela é frágil. Mulher é fraca. Fraca em que sentido? No corpo físico. Ela não consegue bater no homem. Ela não consegue segurar a força de um homem, né? Só se ela pegar uma panela de pressão. Mas senão, não tá. E ela não vai ficar toda hora com medo, fugindo, né? Ela não vai ficar toda hora ali com medo de tudo porque está assustada, vai que o marido bate nela. Então, por causa disso, ela tem que primeiro ver se ele tem tendência à agressividade. Se ele tem tendência à agressividade, tem que tirar aquilo que é o vício. Tem um vício, então agora, antes de qualquer coisa, tem que começar a retirar aquele vício. Seja por talvez companhias perigosas e desonradas, ou seja por um vício, uma bebida, né, algo de internet, seja o que for, começamos a trabalhar na retirada, né, desse vício. Retirou, ficou liberto, realmente não há nem vício nenhum, não tem vício. Aí tem condições de começar a pensar, né? Então aqui começa a historinha dela já pensando, maridos perigosos, né, que batem nas mulheres, agridem, desmerecem as mulheres, desprezam
e deixam-as por últimos no viver. Outra coisa é esse fator de homens que não escutam mulheres, né? Ele quer alguém, mas ele não ouve o que ela fala, ele não liga para ela. Ela é a última opção do pacote dentro de casa depois. Ele vai fazer o que der na cabeça, vai sair, vai inventar o que ele quer, os projetos que ele quer, do jeito que ele quer, e por último ele vai ficar do lado dela. Por último, aí ele vai ver se ela tá bem. E ela, na verdade, seria a primeira pessoa depois de Deus. Primeiro o marido ouve Deus, depois o segundo, depois de Deus, é ela que ele tem que ouvir. Mas muitas vezes ela é a última que ele ouve quando quer ouvir. E na verdade, quando chega o último caso, nem precisa mais ouvir, porque o dano, o prejuízo já aconteceu, e aí nem dá mais para ouvir ela. Então, mulheres que ficam pelo, né, no saco de lixo, a última coisa a ser feita. Você limpa as coisas e vai guardando as coisas no saco de lixo, e depois você amarra por último o saco de lixo e joga fora. Então, depois de todos os danos e desgastes e tudo, aí ele vai lá e tenta lembrar do que ela falou, mas já não vai adiantar mais nada, porque já deu problema. Então aqui a gente vê que isso faz parte de pessoas que são muito autocentradas, às vezes numa obsessão própria, que é bom se é um trabalho, se é um ofício, mas se é um vício, se é uma imposição de querer o que pensa sem compartilhar o pensamento, ponderar os pensamentos, isso é prejudicial. Então começa a historinha falando sobre essa parte. E aí, ela com medo de encontrar e acabar tendo a terrível sorte, vamos dizer, né, outra coisa que não é sorte. Está bem, de encontrar alguma questão destrutiva, o que ela faz? Ela então vai pedir para Deus que o marido tenha características do céu, né, e que ele não seja violento. Primeira coisa, que não tenha nenhuma preparação para violência, seja ela verbal, física ou emocional, que é aquela que o marido vai desprezando ela, não ligando o que ela faz, o que ela pede, o que ela necessita, a hora dela, o tempo dela. Ele não vai ligando. Isso é triste, né? Porque aí tudo que se reflete no começo tende a se refletir, se não ajustado posteriormente. Mas de repente no caminho alguém tropeça, ele fez a oração, escreveu a cartas aqui, todos os detalhes que ela queria, delicadamente, os encantos que queria e os que não, para realizar uma vida em volta de sonhos plenos ao redor de seus dias. Concluiu a carta, selou-a com todo cuidado e saiu cantando aos campos para levar a caixinha de correio eterna. Vai levar para a caixinha de correio eterna. Então, toda moça que confia em Deus, a maior felicidade dela é o pedido que ela faz, a vontade que ela tem de ter um lar para Deus, um ambiente para Deus, tudo que ela faz para Deus é uma alegria, tá? E concluiu, selou com carinho e foi levar para a caixinha de correio. De repente, no caminho, alguém tropeça sobre ternurinha e quase ia caindo no buraco, se não fora pela menina segurar em suas mãos e em sua carta. Inevitavelmente cairia de barranco abaixo. Então, aqui fala sobre os acontecimentos reais, né? Enquanto a gente está pedindo, ela ia levando a carta e já encontrou o carteiro. Então, veja que Deus conhece, né, a nossa vida. A palavra de Deus diz que antes da gente pedir, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes, o Senhor já sabe. Antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor já vê. Mas essa experiência de pedir é mais para ação, para movimentação. Deus quer que a gente peça para a gente se movimentar. É como se quando você ora para pedir, você não está pedindo para Deus, você só está avisando Ele que aquela área
precisa ser acionada. Você vai começar a acionar ela. Está avisando a ele que você vai acionar aquela área no poder profético. Porque Deus já tem todas as bênçãos prontas, preparadas. Deus já tem tudo assim registrado com o poder dele na nossa vida. Ele tem planos para nós uma vez que a gente já se entregou para ele. Então, quando você ora, você está só acionando. Deus, ó, nessa área eu estou começando a ativar e acionar poder. É para meu trabalho, eu estou começando a acionar poder. Estou orando por um parente, eu estou começando a acionar poder por aquele parente. Quando a gente começa a pedir a Deus por área sentimental, estamos acionando. Então, ela ia levando a carta e já tropeçou com o carteiro. E aqui fala sobre isso. Ele era um carteiro porque ele também estava no mesmo sentido de propósito. Ela levando a carta e ele sendo aquele que corresponde com Deus, né? O carteiro é aquele que faz a ligação da